Que filme, galera. Que filme. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, esse é o Canal Zero e hoje eu trago pra vocês a minha crítica com spoilers pra It, a Coisa, agora de 2017 que acabou de estrear. E eu já adianto uma coisa, vale muito a pena ser visto. Mas antes da gente começar a falar sobre o filme, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Se no final do vídeo você gostar, dá o seu like pra eu saber e comenta aí. Você já foi ver? Você já viu o filme de 1990? Já leu o livro? Me conta aí qual é a sua relação com It, se você curte filme de palhaço, filme de terror e como é que tá a sua expectativa pra assistir, beleza? A primeira coisa que eu tenho pra dizer sobre It é que ele superou totalmente todas as expectativas que eu tinha com relação a ele. Que não estavam lá muito altas, né? Porque a gente tem um histórico bem ruim recente de adaptação de material do Stephen King. A gente sabe que os caras não adaptam muito legal e geralmente ele não aprova o que é feito com o material dele. O diretor desse filme é o mesmo cara que dirigiu Mama e eu não curti muito, achei bem mais ou menos. Fora isso, o livro de It é um livro que tem mais de 1000 páginas e a gente sabe como o povo sofre para adaptar livros menores, né? Imagina um livro desse tamanho. E o último motivo que me fazia acreditar que esse filme seria ruim é o fato da indústria investir sempre pouquinho nos filmes de terror. Geralmente os filmes de terror são aqueles filmes com baixo orçamento para alto retorno. São eles que sustentam as grandes produções ao longo do ano dos grandes estúdios. Então, com tudo isso indicando que poderia ser ruim, a expectativa lá embaixo, eu acabei sendo surpreendido e foi exatamente o contrário. Essa crítica, inclusive, vai ser ótima pro pessoal que só reclama que eu falo mal dos filmes de terror recentes. Tá aqui um ótimo exemplo de um bom filme de terror, ao contrário de vários outros que já passaram por aqui esse ano. E se você caiu aqui de paraquedas e não tem a menor ideia do que é It, a gente começa pelo começo. It é um livro do Stephen King que talvez, se você não conhecer por nome, que eu acho pouquíssimo provável, ele também escreveu vários outros livros que já viraram filmes, do tipo O Iluminado, Carrie, Cujo, Louca Obsessão, Nevoeiro, A Torre Negra e tem mais umas dezenas, algumas dezenas de livros que já viraram filmes ou já foram adaptados de alguma forma. O livro do It foi lançado em 1986 e em 1990 ele virou uma série de TV que depois teve os capítulos compilados e virou um filme de 190 minutos. Um filme bem ruim, inclusive. E esse filme que acabou de estrear essa semana, ele não é um remake do filme antigo, é uma nova interpretação do livro de 86. E olha, muito legal, viu? Muita coisa foi levada para as telas de forma diferente que tá no livro, mas a gente sabe que isso é super comum na hora de adaptar, porque são linguagens diferentes. Então eu não vou entrar muito nesse detalhe, vou falar só sobre o filme, beleza? Começando pelos pontos altos, né? A fotografia, muito boa, a direção tá muito boa, o elenco é sensacional, as crianças dão um show de interpretação. Eu acho que o mais fraco ali é o personagem, o Stan, que é o menino que faz o judeu, que tem algumas partes ali que parece que ele tá declamando o texto. Mas no geral a gente sente o clima bem gostoso e eles têm bastante química entre eles. A trilha sonora também tá muito legal na maior parte do tempo e leva a gente direto pros filmes dos anos 80. A caracterização e a ambientação também estão muito caprichadas. Em alguns momentos parece que a gente tá assistindo alguns filmes clássicos da Sessão da Tarde com crianças protagonistas, tipo Goonies, Conta Comigo e até um pouco de Stranger Things. A presença do ator que faz o Will lá em Stranger Things talvez ajude um pouco a dar essa sensação pra gente. Mas mesmo se a gente descontar ele, It tem muito o clima dos anos 80 e é muito legal. Outra coisa que eu curti bastante é que It é um filme bem ousado. Ele tem uma dose muito boa de terror, ele é muito violento, gente, muito violento, umas cenas gráficas muito fortes. A gente tem, por exemplo, tiro na cabeça, braço arrancado, lança que atravessa a cabeça e sangue que voa, e mais um monte de coisa. E aí fora isso a gente tem um pouquinho de comédia, um pouquinho de aventura e os dramas pessoais de cada um dos personagens. Eu diria que It não é um filme só de terror, ele é muito mais um filme de aventura adolescente com elementos de terror muito fortes e bem pontuais, mas o palhaço não é necessariamente o centro do filme, eles exploram muito bem a relação entre as crianças. Apesar das mudanças em relação ao livro, os roteiristas entenderam muito bem a essência de It. Um exemplo muito claro é a vilania dos adultos, né? O Stephen King trata muito nos livros dele os adultos como vilões, e aqui a gente tem ou eles ausentes ou eles responsáveis pelos traumas das crianças. E outra coisa que eu achei bem interessante, que eu não sei se foi coincidência, eu acredito que não, mas é o fato de que na história o Pennywise ataca uma vez a cada 27 anos. E o primeiro filme foi lançado em 1990, que é exatamente 27 anos atrás. Se isso foi estratégico, parabéns pros envolvidos, genial. Mas agora vamos pra história? O filme começa com os dois irmãos, o Bill e o George no quarto. O Bill tá fazendo um barquinho de papel pro George e pede pra ele ir até o porão pegar uma cera pra que ele passe no barco. O George vai até o porão, aí tem aquele ensaio de terror só pra gente sentir o clima de suspense, ele pega a cera, volta, o Bill passa no barquinho e o George sai pra brincar com o barquinho na rua no dia chuvoso. É aquela cena do trailer, que vai o barquinho pela sarjeta e cai no bueiro, sabe? O barquinho cai,
o Pennywise pega, o menino abaixa pra olhar, né, e aparece o palhaço, eles começam a conversar, o Pennywise começa a levar o George na conversa até que ele fica com medo e decide ir embora. Aí o Pennywise fala, mas você não acha melhor levar seu barquinho? E aí quando o menino estica o braço, ele morde e arranca o braço do moleque. É muito bom. E aí o menino se arrasta pelo chão e é puxado pelo Pennywise pra dentro do bueiro. Só nessa cena a gente já consegue entender o que a gente pode esperar em tom em relação à violência desse filme. É muito, muito forte. E assim, tudo acontece na luz do dia, na maior, tá? O que é um ponto muito interessante desse filme, que mesmo nas cenas escuras, o diretor faz questão que você veja tudo, exatamente o que tá acontecendo, nos pesadelos, os monstros, as coisas, os efeitos especiais, o sangue, tudo é muito claro. Isso é bem legal. As cenas em nenhum momento ficam confusas nessas horas. Depois disso começa efetivamente a história. Como são 2 horas e 15 de filme, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o essencial da história, vou construir de uma forma que você consiga entender, trazer os spoilers, mas não vou contar detalhe por detalhe, tá? Que senão a gente vai passar aqui 1 hora falando só sobre detalhes, porque essa história mostra muita coisa. Mas pode ficar tranquilo que os spoilers mais legais estão aqui, tá? Bom, o ano é 1989, a gente começa a conhecer as crianças uma por uma. O filme vai apresentando as personalidades e os traumas das crianças. Depois, 1 a 1, todos eles veem o Pennywise, e ele aparece pra eles na forma do maior medo deles. Então, pra gente não alongar demais, a gente tem a Beverly, que é abusada pelo pai e sofre bullying na escola por conta de um boato que rola aí dela ter ficado com vários meninos, mas na verdade ela só ficou com um. Pra ela, Pennywise aparece em casa numa cena no melhor estilo iluminado, com direito a banho de sangue, cabelo puxando a cara dela pra dentro da pia e voz saindo do ralo. É muito legal, muito mesmo. A gente tem também o Mike, que é um menino que vive com o avô depois de ter perdido os pais num incêndio. Pra ele, o Pennywise aparece durante uma entrega. Ele vai fazer uma entrega de carnes do avô pra um açougue na cidade e ele vê mãos carbonizadas saindo, depois ele vê o Pennywise também. E aí a gente tem o Ben, que é um gordinho tímido que acabou de chegar na cidade, ele é fã de New Kids on the Block, né, que é uma alusão a New Kid on the Block, né, criança nova no bairro. E por ele não ter nenhum amigo, ele passa a maior parte do tempo dele estudando na biblioteca. Então ele estuda a história da cidade, ele que vai ajudar bastante a história a se movimentar lá na frente. O medo dele é de pessoas mortas e ele acaba encontrando o Pennywise dentro de uma sala, tipo uma sala de arquivo. E o Ben só encontra o Pennywise porque ele vai perseguir um balão. Isso também tem no trailer, o balão voando na biblioteca e o menininho indo atrás, sabe? E essa cena é muito interessante, tem até um menino decapitado e carbonizado descendo as escadas e correndo atrás dele. É muito, bem legal. Nossa, tem muita coisa legal aqui. Não dá pra ficar falando que é legal tudo, mas é legal tudo. É complicado. Depois a gente tem o Stan, que é um menininho judeu de 13, 14 anos, que tá preparando aí pro bar mitzvah dele. Ele precisa decorar uns textos. O medo dele é de um rosto de uma mulher de um quadro que fica numa sala do pai dele, que é rabino. O encontro dele com o Pennywise acontece quando ele vai pegar uma anotação do pai dele dentro de uma sala, e aí o quadro cai e a mulher some do quadro e aparece na vida real. E aí vem o Ed, um menino hipocondríaco que é filho de uma mãe super protetora. Ele morre de medo de ficar doente e o contato dele com Pennywise acontece dentro da casa, que é a casa que vai acontecer os eventos finais do filme. Passando na porta dessa casa, ele vê um leproso e o leproso persegue ele foge, encontra o Pennywise no fundo dessa casa, mas também consegue fugir. E aí a gente tem o Bill, que é o líder não oficial desse grupo, que ficou obcecado por encontrar, né, descobriu o paradeiro do irmão dele que morreu, ou na verdade desapareceu até então, e ele encontra o Pennywise no porão de casa. Essa cena também tem um dos trailers, quando o menininho tá de capa de chuva dentro e fala "You float, e começa a ter um surto loucão lá e o palhaço sai de dentro da água. É muito legal também. E ele persegue ele assim, e não pega. Essas aparições, elas vão acontecendo todas ao longo do filme e aí vai misturando isso com um pouco da descoberta e com a formação do Clube dos Otários, né, o grupo dos perdedores lá deles. Além do Pennywise, essa galera tem em comum que eles são perseguidos por um grupo de adolescentes um pouco mais velhos. Esse grupinho é liderado pelo Harry, que é filho de um policial que é bastante violento. Ele meio que acaba reproduzindo a violência que ele sofre em casa com o pessoal que é mais fraco. E tem uns amigos capangas, que aqueles caras que seguram, tipo de filme americano, sabe? A jornada desse grupo inicialmente é pra ajudar o Bill a encontrar, né, a descobrir o que aconteceu com o irmão dele. Até que devagarzinho vai mudando o rumo e vira uma investigação pra entender o que é e
como parar o Pennywise. Eles estudam a malha de esgoto da cidade, a história antiga, eles descobrem um padrão nas mortes e nos desaparecimentos, né? Que eles se intensificam a cada 27 anos. E o negócio fica bem tenso mesmo quando eles descobrem que tudo indica para um poço, que fica no terreno de uma casa abandonada, essa mesma casa que eu falei aí que o Ed encontra o leproso e o Pennywise. E aí quando eles descobrem, o palhaço aparece para eles a primeira vez com todo mundo reunido dentro de uma sala, né, de uma garagem, onde eles estão fazendo uma projeção de slides. Essa cena tem no clipe também e é de tirar o fôlego, assim. Eles não mostram o melhor da cena do trailer, que é o Pennywise saindo da projeção gigante dentro da garagem e o pessoal quase morre de medo. Eles abrem a porta e o Pennywise some. É uma cena linda e horrorosa ao mesmo tempo. E aí com isso eles ficam aterrorizados, mas eles decidem que eles precisam fazer algo a respeito. Eles vão até a casa e encontram o Pennywise lá. Só que o palhaço é esperto e consegue fazer o grupo se separar. E aí ele vai trabalhar o medo de cada um individualmente. As cenas da casa são muito legais e são bem fortes também. A gente tem uma cena, por exemplo, em que o Ed tá no segundo andar e ele cai por um buraco no chão, né? E o braço dele tem uma fratura daqueles que fica pendurado, assim, a metade do braço. É muito louco. Tem também a Beverly enfiando uma lança na cabeça do Pennywise. Ele fica com o olho cego, o outro olho cheio de sangue. E aí o sangue começa a flutuar no ar. É bem legal mesmo. E aí no meio disso tudo eles conseguem encontrar o poço, mas eles acabam não entrando. O Pennywise, com a lança na cabeça, foge pra dentro da casa e os meninos vão embora. E aí a mãe do Ed decide que ele não pode mais andar com essa turma. O grupo também acaba entrando aí numa tensão e eles meio que se separam. Aí a gente acompanha um período em que as coisas acontecem na vida deles. O menino faz o bar mitzvah, o outro vai acontecer tal coisa, enfim. Vai acontecendo eventinho só pra mostrar que o negócio andou. E aí algum tempo depois, o Bill vai até a casa da Beverly pra visitá-la. Só que quando ele chega lá, ele encontra o pai dela morto no chão e uma mensagem no teto do banheiro. E o que aconteceu aí? O pai dela abusava sexualmente dela, né? E ele foi tentar sacanear ela aí e ela foi e matou ele com uma louça. Eu acho que a parte de baixo da pia, não consegui ver direito. Ela dá na cara dele, arrebenta e o Pennywise aparece e leva ela embora. E aí o grupo tem que se reunir de novo, apesar de estar todo mundo meio relutante, eles decidem ir até a casa novamente, entrar no poço pra tentar salvar a Beverly. Eles entendem também que só juntos eles vão conseguir salvar e derrotar o Pennywise. E aí em paralelo a gente tem o Henry e os amigos dele brincando com a arma do pai do Henry. Eles estão atirando em garrafa, depois vai atirar num gato, aí o pai dele chega, dá uns tiros, descarrega a arma no chão e fala, tá vendo? Esse aí ó, como ele é frouxo. E aí ele fica com raiva, e aí quando ele olha pro lado, ele vê um balão vermelho pendurado na caixa de correio da família. Ele vai até lá, abre, encontra uma caixinha que tem uma faca que ele perdeu lá no começo do filme. Pra vocês terem uma ideia como esse moleque é sem noção. Lá no começo ele pegou o Ben, que é o menino gordinho, e talhou na barriga dele um H. Foi quando os meninos encontraram ele, ele começou a fazer parte do grupo também. Enfim, com a faca na mão, o Henry vai pra dentro de casa, encontra o pai dele dormindo e vai lá e enfia aqui, né, no pescoço dele a faca e deixa o pai sangrar até a morte. Isso tudo incentivado pela TV, né, que aí o Pennywise dá uma manipulada e aí parece um programa infantil com o apresentador e as crianças falando mata, mata. E aí a mesma voz na televisão fala mata todo mundo. Ele vai lá, pega e vai até a casa onde os meninos estão pra matar todo mundo. Os meninos estão lá na casa já abandonada, eles descem pela corda e o Mike fica por último. Só que aí ele é interrompido pelo Henry que chegou na casa. Eles começam lá a lutar, né? Só que o menino é maior, tá levando a melhor e aí o Mike consegue escapar dele. Pega uma distância, empurra e joga ele no poço. O menino cai no poço, é muito bom. E aí lá embaixo a gente tem alguns túneis e aí as crianças vão passar de novo a ter que enfrentar os medos delas. E nesse buraco lá embaixo a gente tem também o esconderijo do Pennywise, que é muito legal. Tem um monte de lixo, tem objetos pessoais dessas crianças que desapareceram ao longo desses vários anos em que ele vem matando, né, desde 1908. E aí os corpos, eles ficam flutuando numa pilha que é muito alta, assim, as crianças fazendo assim, tipo... Muito legal, bem bonito mesmo e tudo muito nítido pra gente ver. A Beverly tá lá com ele e ela descobre que se você não tiver medo do Pennywise, ele não pode fazer nada contra você. E aí o que ela faz? Ela começa a enfrentar. Só que ele segura ela pelo pescoço, a boca dele abre, tipo a cabeça inteira, tem muito dente. E aí uma luz dentro da boca dele. Não tem como não ter medo, né? Ela acaba meio que virando o zoinho e fica flutuante também. E a cena é
Muito legal também. E aí os meninos chegam até o lugar onde Pennywise tá e a gente tem um confronto final. Tem muita coisa legal nessa luta, muito efeito especial bonito, tem uns efeitos de contorcionismo, tem braço saindo da boca dele, tem coisa assim pra encher os olhos e pra fazer qualquer pessoa que tem medo de terror se borrar inteira. O grupo descobre o que a Beverly descobriu, né, que se você não tem medo, ele não consegue fazer efeito contra você, e aí juntos eles conseguem derrotar o Pennywise. E nessa luta a gente tem várias outras coisas bem fortes. A gente tem, por exemplo, o Billy atirando na cabeça do irmão dele, no George, que aparece dessa vez sem braço, como ele morreu, né, como ele sumiu no comecinho do filme, e por um instante eu cheguei a acreditar que aquele menino pudesse estar vivo ainda. Ou seja, eu teria morrido, né? Tem também o Pennywise fazendo vários movimentos de contorcionismo, com certeza e claramente efeitos de computação gráfica, mas muito bem trabalhados. E aí, rendido e derrotado, o palhaço dá uma cambalhota pra trás e entra num poço dentro do poço. Ele fica com a mãozinha segurando assim, aí a cabeça dele abre, começa a se desfazer e ele cai nesse buraco e sumiu. A galerinha sai do poço e a Beverly tá viva. E aí num gramado eles fazem um pacto de sangue pelo seguinte: se o Pennywise voltar quando eles estiverem adultos, né, eles vão ter aproximadamente 40 anos, eles se reúnem de novo pra acabar de vez com ele. E aí, fim. Belíssimo filme, efeitos incríveis, um ótimo terror, altíssimo nível assim, e com certeza já entrou pra minha lista lá nas cabeças de melhores filmes de 2017. E é uma grande prova também de que é possível fazer um bom filme de terror com um orçamento bom também. E que tem público interessado em assistir esse tipo de filme. E só pra vocês terem uma ideia do sucesso que It tá fazendo, ontem, sexta-feira, estreou nos Estados Unidos e a bilheteria foi de 51 milhões de dólares no primeiro dia. E o orçamento pra esse filme, 35 milhões de dólares, o que não é uma grande quantia se a gente for falar sobre grandes produções de Hollywood, mas para um filme de terror é uma quantia bem considerável. Eu fiquei muito feliz com esse desempenho e é aquilo que eu falo sempre pra vocês. Quando a gente vai ao cinema, a gente não quer perder tempo e dinheiro assistindo uma porcaria. Eu sempre vou torcendo pra que o filme seja bom, mas nem sempre é isso que acontece. No caso de It foi incrível, eu recomendo demais pra vocês. Bom, eu acho que é isso, né? Agora eu quero saber de você, me conta aí, você já foi ver o It de 2017 agora? Você já viu o de 1990? Você já leu o livro? Como é que tá a sua expectativa? E se você leu o livro e viu o filme, me conta aí nos comentários quais são as diferenças. Mudou muito? O que você achou? Ah, e uma coisa importante, esse filme é a primeira parte de duas, né? A primeira parte mostra as crianças e a segunda parte vai ser com eles adultos. Apesar disso, o filme termina bem redondinha. É uma obra perfeita que funciona sozinha ou com uma sequência. Ele só deixa aberturas. Não é esses filmes caça-níqueis que a gente vê em, tipo, Piratas do Caribe, Velozes e Furiosos, que nitidamente a gente vai ter sequência, porque eles deixam tudo escancarado e não contam a história até o fim, sabe? Então se você gostou desse vídeo, dá o seu like, se inscreve no canal e não perde as novidades que vem por aí. Fica ligado que a gente tem 2 vídeos por semana, beleza? Agora eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.